Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju veio trazer para vocês a videoaula, a mesma referente à aula online que aconteceu nesta quinta-feira. Então vamos prestar atenção. Nesse primeiro momento, nós aprendemos um pouquinho sobre como realizar adição e subtração de frações. Então, vocês sabiam que a gente pode somar e subtrair números fracionários? A gente pode. Então, acompanhe aí a explicação da tia e o início da atividade da página 129. Lembrando que esse conteúdo que nós vamos fazer agora está entre as páginas 129 até a página 131, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Aí ele dá um exemplo, claro, de adição e subtração de frações. Eu tenho 2/7. Como podemos usar desenhos para ilustrar essa operação? Então, veja bem. O 2/7 são essas duas partes amarelas de 7 do total que eu tenho. E o 3/7 são as partes azuis. Se eu junto todas essas partes, vai dar igual a 5/7, 5 partezinhas de 7 que eu tenho no total. Ou seja, 2/7 mais 3/7 é igual a 5/7. Da mesma maneira, nós podemos mostrar que 5/7 menos 3/7 é igual a 2/7. Por quê? Veja bem. Primeiro eu tenho aqui 5/7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 partes de 7. E eu tiro, subtração não é tirar? Então eu tiro 3 partes. Então eu tirei 1, 2, 3. Ficaram quantas? 2 partes. Então, 2 partes de 7 que eu tenho no total. Então, eu concluo que 5/7 menos 3/7 é igual a 2/7. Aí, aqui ele vem dizendo a regrinha, olha só. Para somar ou subtrair frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Então, denominadores iguais, repete e só soma a parte de cima ou só subtrai a parte de cima, que são os numeradores, tá certo? Então, gente, agora nós vamos responder essa atividade. Então, você vai pausar essa videoaula e em seguida vai dar play para conferir as respostas, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, gente, tentaram fazer sozinhos? Veja bem, essa primeira questão, ele pede para a gente observar o mosaico a seguir. Eu tenho partes verdes e partes azuis. E ele pergunta, que fração foi pintada de verde? Vocês vão contar partezinhas verdes. Tem 5, tem 5 partezinhas. E no total, no geral, quantas partes eu tenho? E aí eu vou contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 20. Então, a fração serão 4, 20, aliás, 5 20avos, não é? Fração pintada de verde, 5 20avos. E a fração pintada de azul? Azul, eu também tenho 5 partes, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a azul também será 5 20avos, tá certo? A letra C, ele pergunta o seguinte, olha só. Que fração da barra foi pintada? Então, você vai olhar aí qual foi pintada, não é a da barra. Nesse caso aí é no geral. No geral do quadrado inteiro, quantas partes estão pintadas, independentemente da cor? Eu tenho 5 verdes mais 5 azuis, então eu tenho 10 no total. Então, eu tenho 10 partes pintadas, letra C, tá, gente? 10 partes pintadas de 20 que eu tenho no total. Então, a fração fica 10 20avos. Já na letra D, ele quer que a gente represente por uma adição de frações as partes pintadas do mosaico. Então, vamos lá. A parte verde, a fração da parte verde, não são 5 20avos? E da parte azul também não é 5 20avos? Então, agora a gente vai somar, ó. Denominadores, repete o 20 e soma só a parte de cima. 5 mais 5, 10. Letra E. Podemos representar todas as partes desse mosaico com a fração 20 20avos. Como podemos representar a fração que ainda falta pintar com uma subtração? Então, se eu sei que o total é 20 20avos, a fração que representa o todo, menos a fração que representa total pintada. Então, aí eu vou contar quantas tem pintada. É a que a gente respondeu na letra D, que são 10 20avos.
Então, ó, denominadores iguais repete. 20 mais 10, aliás, 20 menos 10 dá igual a 10. Então, falta pintar 10 20avos. Já na segunda questão, ele quer que a gente represente as operações a seguir por meio de desenho e depois calcule seu resultado. Então, vamos lá. Por meio do desenho, como é que vocês vão fazer? Vamos acompanhar pelo quadro agora. Olha só, gente. Já a segunda questão, nós vamos fazer o seguinte. Os denominadores são iguais, não são? Então, como é que a gente faz? Repete 2 mais 1 ou 1 mais 2, 3. Então, são 3 quartos. Como é que a gente vai representar isso por meio do desenho? Faz um desenho como esse ou de outra forma, desde que esteja dividido em 4 partes, porque o denominador é 4. Ó, 1 quarto mais 2 quartos, e são duas partezinhas dessa. No total, eu tenho 1, 2, 3, 3 quartos, tá vendo? A mesma coisa aqui na letra B, olha só, denominadores iguais, repete, 7 menos 2, 5. Como é que a gente pode fazer aqui, ó? Eu tinha 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tirei 2. Então, eu tirei esse e esse. Ficaram quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos, tá vendo? Já na letra C e na letra D, gente, ele trabalha aí com outro conceito de adição e subtração de frações, que são aquelas que os denominadores são diferentes. Vocês ainda vão estudar mais aprofundado esse conteúdo aqui. Mas, por enquanto, somente por meio do desenho que vai ser melhor de vocês compreenderem, tá? Mas, nesse primeiro momento, a tia vai exigir mais essas adições aqui, tá certo? Então, como é que a gente poderia responder? Eu desenhei duas figuras para vocês entenderem melhor. Eu tenho 2 terços, ó, dividi uma figura em 3 partes e pintei 2. E tenho 2 sextos, os denominadores são diferentes, porém, elas são frações equivalentes, tá? Então, ó, a outra figura eu dividi em 6 partes e pintei 2. Essas duas partezinhas aqui, esse tamanho aqui que foi pintado, não é do mesmo tamanho que esse, então se eu juntar essas duas partes com essa, não vai ficar uma assim, ó. Então, aí, como é que vai ficar? Olha só, eu tenho essas duas partes que estão pintadas, mais essa outra parte que eu pintei aqui. Então, eu tenho todas as partes pintadas. Eu digo, então, que eu pintei a figura inteira, o número 1 que representa a figura inteira, ou 6 sextos. Ou também eu posso dizer que pintei 3 terços, tá? Entenderam? Vamos ver a letra D, que é outro exemplo semelhante a esse. Então, aí, como é que vai ficar? Eu tenho 4 sextos menos 1 terço. Como é que vai ficar a resposta? O 4 sextos eu usei essa figura para representar. O 1 terço eu usei essa outra figura para representar. Vocês percebem que duas partezinhas dessa são equivalentes a uma partezinha dessa, ó, mesmo tamanho. Então, a 4 sextos e 1 terço são frações equivalentes. A gente pode responder por meio do desenho, assim, ó. Olha só. Então, eu tenho uma figura aqui com esse tamanho e estou tirando uma parte dessa. Então, se eu estou tirando uma parte dessa, eu estou tirando isso aqui. Então, ficaram quantas? 2 de 6 que eu tinha no total, não é? Então, a resposta são 2 sextos, tá bom? Agora, vamos para a terceira questão. Ele diz que uma família gasta 1/7 do seu rendimento com alimentação, 3/7 com aluguel, água e luz. Que fração de rendimento a família gasta com alimentação, aluguel, água e luz? Faça a representação dos seus cálculos também por desenho. Nós podemos fazer um desenho para representar a renda dessa família. E vamos olhar para o denominador dessas frações. As duas que tem aí é 7, não é o denominador? Então, a gente precisa dividir em 7 partes. Olha só. Divido o meu inteiro em 7 partes. Lembrando que esse inteiro está representando a renda dessa família. Tá certo? E aí ele diz, ó, gasta 1/7 com alimentação. Então, 1/7 não é uma partezinha dessa? Não é assim? Então, isso aqui ele gasta com alimentação. Aí, continuamos lendo. E 3/7 com aluguel, água e luz. 3/7, 1, 2, 3. Vou pintar até de outra cor. 3 partezinhas dessa
Ó, ele gasta com aluguel, água e luz. Tá certo? A pergunta é: que fração do rendimento da família é gasta com alimentação? Tudo junto. Juntar a alimentação com a parte do aluguel, tudo isso. Então, a fração vai ser, ó, 1, 2, 3, 4. A gente não vai juntar a alimentação com as outras coisas? Então, eu vou juntar essa parte com essas 3 partes. Ou seja, 1/7 mais 3/7, que vai ser igual a 4/7. Então, a fração do rendimento da família gasta com alimentação, aluguel, água e luz são 4/7, tá bom? E a letra B, ele diz assim: que fração resta? Ou seja, o que é que sobra para as outras despesas? Faça a representação dos seus cálculos por desenho. Mas aqui a gente já fez, não é? Então, olha só, sobrou o quê? Quem está sem pintar? 1, 2, 3. E quantas eu tinha no total? 7. Então, sobraram 3/7. Ou eu também posso pegar o meu inteiro, que são 7/7, tudo, menos 4/7, que é o que é gasto com essas coisas aqui. E aí eu vou encontrar 3/7, que é justamente as 3 partezinhas que estão em branca. Foi o que restou, o que sobrou. Entenderam, gente? Vamos agora para a quarta questão. Olha só, gente. A quarta questão diz que Pedro, João, Paula e Carla pediram a pizza. Pedro comeu 3 dozeavos. Então, ó, eu desenhei aqui a pizza em 12 partes. Pedro comeu 1, 2, 3. Então, isso aqui, quem comeu foi Pedro. Tá certo? Aqui vai colocando assim para vocês lembrarem. João comeu 4 dozeavos. Então, ele comeu 1, 2, 3, 4. Tudo isso aqui o João comeu. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui foi João que comeu. Vamos ler o próximo. E Carla comeu 2 dozeavos. Então, 1, 2. Essa partezinha quem comeu foi Carla. Aí agora vamos ler o resto da questão. Se não sobraram pedaços da pizza, que fração Paula comeu? Então, ó, a gente representou de Pedro, de João e de Carla. Ficou faltando de Paula. Não sobrou nenhuma. Então, qual foi a quantidade que Paula comeu? Não foi o que sobrou, não é? Então, quantas partes eu tenho aqui? Eu tenho 3, não é verdade? Então, eu tenho 3 partes do total que eu tinha 12. Então, a fração que a Paula comeu são 3 dozeavos. Foi o que Paula comeu. Tá certo? Então, aí a primeira resposta. Aí a gente vai olhar em seguida. Resolva o problema e faça o desenho da situação no quadro a seguir. Então, a gente já fez, tá certo? Entenderam? Então, turma, depois de a gente realizar isso aí, a tia também fez, junto com vocês durante a aula, uma ficha de atividades. Então, essa ficha de atividades é uma fichinha que se encontra nas páginas 69 e 70, nós fizemos em aula. Então, você que ainda não fez, pode pausar essa videoaula agora. Tentem fazer sozinhos a página 69 e 70 e em seguida vocês dão play para acompanhar a correção. Vamos lá? Vamos lá, gente. Agora nós vamos realizar essa correção da ficha 69 e 70. Vocês tentaram fazer sozinhos? Então, vamos acompanhar a correção. Então, na primeira questão, ele pede para a gente observar o modelo aqui ao lado e fazer o que se pede. Então, aqui eu tenho 2/3 sendo somados, aliás, sendo comparados com 4/6. E aí eu digo que são frações equivalentes. Da mesma forma, nós vamos fazer com essas imagens aqui. Olha só. 1/4. 1/4 é uma partezinha dessa, não é assim? 1/4 dessa outra figura, não é a mesma coisa que eu divido assim em 4 partes? Então, dessa que tem 12, eu vou dividir e vou pintar 3 partezinhas, não é? Então, são 3 dozeavos. 1/4 desse daqui eu vou pintar uma e 3/4 dessa outra equivale a 4 partezinhas pequenininhas dessa. 1, 2, 3, 4, tá certo? Vamos agora ver o próximo exemplo. Nós temos aqui 5 nonos está sendo igualado a 10/18avos. 5 nonos não são 5 partes de 9 que existem, não é assim? Então, nós vamos contar. 1, 2, 3... Deixa eu voltar aqui.
1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão pintar 5. Toda essa parte aqui, vocês vão pintar. Aqui eu vou pintar 10 partes de 8, que correspondem à mesma parte, tá bom? Então, ó, vai ser mais ou menos assim. Vamos contar para ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta essa. 10 partes. Então, toda essa parte aqui a gente vai pintar. E logo abaixo a gente vai colocar as frações equivalentes. Então, eu pintei 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no 10 18avos, eu vou pintar 10 partezinhas pequenininhas dessa, que correspondem ao mesmo tamanho dessa outra parte aqui que eu pintei, ó, o mesmo tamanho. Então, vocês vão contar aqui 10 partezinhas e vão pintar, tá certo? Na próxima imagem, eu tenho 4/5. 4/5 sendo comparado com 8/10, são frações equivalentes. No 4/5, eu vou pintar, olha só, 4 partes de 5. 1, 2, 3, 4. E na 8/10, eu vou pintar 8 partes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês percebem que elas correspondem à mesma parte, que por isso são frações equivalentes? Ó, esse pedaço aqui circulado de verde não é do mesmo tamanho desse outro pedaço aqui. Não é, gente? Olha, vejam só. Então, por isso que elas são frações equivalentes. Então, o mesmo pedaço que vocês pintarem aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, esse mesmo pedaço, vocês vão pintá-la do outro lado, que vão corresponder a exatamente 8 partezinhas dessa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse pedaço é do mesmo tamanho desse. Já na próxima questão, da página 70, ele diz o seguinte: veja o que Gustavo falou sobre frações equivalentes. Para encontrar uma fração equivalente à outra, basta multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui na ficha. A afirmação do Gustavo está correta? Sim, está correta, não é? Então, olha só, gente, já na terceira questão, ele quer que a gente use a mesma ideia que a tia, inclusive, ensinou vocês na aula de terça-feira, estão lembrados? Como a gente encontra a fração equivalente. Então, na ficha que ele trouxe essa mesma dica que a tia deu na aula de terça-feira. Então, vocês vão encontrar frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador por o mesmo número, pode ser qualquer número. Então, aí, aqui são alguns exemplos de frações equivalentes às que estão sendo solicitadas. Ele quer 3 de cada, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá certo, gente? Lembrem-se que na aula atividade de matemática, nós temos as fichas da página 71 e 72, tá bom? E na nossa próxima aula a gente faz a correção. Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula. Ah, não esqueçam de mandar a foto das atividades, tá certo? Estarei aguardando.